em Londrina, você que está passando por Londrina, você que não conhece Londrina ainda, eu vou te apresentar. Londrina é uma das cidades mais bonitas, mais legais, mais empreendedoras, mais emotivas do Brasil. Mas por quê? São várias emoções, emoções de vários povos, de várias pessoas, de várias tendências, né? Quando a gente fala sobre emoções, falamos sobre pessoas. E são pessoas que transformam o mundo, são pessoas que constroem o mundo, são pessoas que constroem as relações, né? Então nós temos que estar preparados não só para as grandes construções materiais, mas as construções humanas também. Então, sobre construções humanas, que nessa manhã de sábado nós estamos com o assunto feridas emocionais. O que seu corpo está tentando te contar? Quantos segredos os corpos contam e a gente não lê? Eu li há muitos anos atrás um livro assim, ó. O corpo fala. Aí eu ficava pensando, será que o corpo fala? Aí as pessoas falam, detetive conhece disso, quando você treme a boca, quando você fica mexendo os braços, quando você fica mexendo nas mãos, quando suas pernas ficam tremendo, as suas pupilas. Será que o corpo fala assim? Fala sem falar. Fala com expressões, fala quando você começa a adoecer, fala quando você está ansioso. Enfim, para isso, eu trouxe aqui profissionais para lá de gabaritadas. Dani Leonel, mentora de terapeutas sistêmicas, apaixonada por pessoas e pela comunicação consciente como ferramenta para transformar relacionamentos e construir uma vida saudável e feliz. Formada em fisioterapia na UEL em 2001, com especializações em didática e metodologia do ensino pela Unopar em 2001 também. E acupuntura no IBRAT em 2010. Possui MBA em neurociência, psicologia positiva e Mindfulness. É isso? Mindfulness. Pela PUC. E em liderança humanizada e ciência da mente. Tem formação complementar em desenvolvimento pessoal, Dale Carnegie, em 2003. Terapia sistêmica familiar, 2003. Também constelação familiar em formação, Enneagrama. Já me falaram sobre esse Enneagrama várias vezes. Eu fiquei pensando. Foi Cleide Penac, lá de Arapongas, me falou sobre Enneagrama alguns anos atrás. Certificação internacional em PNL, 2016. Verdadeiramente, a senhora não parou de estudar até hoje, e o certo é isso mesmo. Esposa, mãe de 3, empreendedora e palestrante internacional, criadora do evento Flor e Ser, das mentorias Miríade e Reprograme, além de voluntária no movimento internacional do Rotary para empoderamento de meninas. Dani Leonel, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Apesar desse currículo todo, eu gosto muito de falar que eu não sou nada disso, né? Nós somos todos seres em evolução para trazer benefício um para os outros. Então, quando somos chamados para partilhar da vida e ajudar as pessoas que nos escutam estarem cada vez melhor, isso é a nossa verdadeira missão. Vou procurar trazer aqui tudo com uma linguagem muito simples para quem estiver nos ouvindo, traga um benefício para a vida delas, né? Porque não adianta saber muito e falar difícil e ninguém me entender. Então é uma linguagem do coração para o coração e é por esse caminho que a gente vai seguir aqui, tudo bem? Né? Concordo plenamente, porque às vezes você traz advogados que falam para advogados. Como que é? Advocatez, né? Isso. Aí você fala de engenheiro para engenheiro, aí eles falam só parte técnica, isso. Na verdade. Médico também, quando você traz o médico convidado, eu falei, não, vamos dar uma grande consulta, não é? Porque aqui nós temos milhares de pessoas nos ouvindo também. Eveline Carvalho, biomédica integrativa, terapeuta e mentora sistêmica. Após 20 anos em consultório, hoje atua como mentora e facilitadora de processos de cura emocional e espiritual. Atua guiando pessoas no caminho do autoconhecimento e da reconexão com a sua essência, integrando saberes da constelação familiar, inteligência emocional e práticas energéticas. Sua abordagem acolhedora e intuitiva ajuda a identificar padrões inconscientes e transformar feridas emocionais em consciência e libertação. Eveline Carvalho, bom dia. Bom dia, querido. Que prazer estar aqui. Falar de um assunto que eu gosto tanto, que eu vivencio todos os dias, atendendo pessoas do mundo todo. E a ideia justamente é trazer essa proximidade mesmo, né? Da linguagem, entender o que o seu corpo às vezes está sussurrando e às vezes começa a gritar, literalmente, né? Até que você o ouça, né? Então trazer essa visão. O que o meu corpo está dizendo nesse momento? Como é que eu posso escutá-lo? Como é que eu posso ressignificar isso, né? Para vivenciar uma outra realidade, né? Então é uma alegria mesmo. Muito bem. Lélia Peixe. Passe Trufino. Terapeuta sistêmica, consteladora familiar e mentora de relacionamentos. Trabalha ajudando pessoas a soltarem os pesos que carregam e muitas vezes bloqueiam e travam suas vidas, a fim de que possam se libertar e se permitir viver uma vida mais leve em todas as áreas. A Lélia tem um olhar profundo sobre como sentimentos e histórias familiares impactam o corpo, a saúde e os relacionamentos. Lélia,
Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. E assim como minhas colegas já falaram, muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, né, todos nós carregamos algo, às vezes que não é nosso, e é um momento aqui de hoje a gente olhar para isso, para que cada um possa perceber o que está disposto a se libertar a partir de hoje. Muito bem. E para vocês três, para a gente se completar, o que são feridas emocionais? Qualquer uma pode começar, que eu tenho certeza pela experiência de vocês vão se completando. O que são feridas emocionais? As feridas emocionais é algo para a gente explicar, mas eu gostaria muito de começar pelo campo físico, tá? Porque uma ferida que a gente faz, por exemplo, na mão, é fácil da gente reconhecer e tratar, mas as feridas emocionais, essas que nós vamos falar hoje, muitas vezes estão com a gente desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, da barriga da nossa mãe. E muita gente nem tem consciência que aquilo está doendo. É como se já tivéssemos quase nascido com uma ferpinha no dedo, e aquilo ali está lá, e você vai, através do seu dia a dia, aprendendo a administrar aquilo que te machuca, sem que ninguém veja, porque é uma ferida emocional, e você se adaptando em momentos de tensão. Tudo bem? Então, as feridas emocionais, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm, só que ainda não tomaram nem a consciência que aquilo está doendo. Por exemplo, uma ferida emocional clássica da infância. Não chora, sustenta. E daí a gente se torna um adulto onde no campo empresarial ou na nossa lida com os nossos filhos, a gente não se permite chorar nem expressar nossas emoções. Simplesmente uma situação que é natural da educação de vovó, de tia, de papai, de mamãe, dizer não, chora não, para de chorar, engole esse choro. Isso, daí quando adulto, aquela dor emocional que foi guardada na infância por uma fala específica, o adulto fica cheio de tensões, travas, amarras e não consegue nem se relacionar bem no casamento. Porque se eu não sei como lidar com as minhas emoções, como eu vou lidar com as emoções dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo? Então as feridas emocionais é algo que a gente não vê. Muitas vezes a gente parece que não sente, mas está lá impedindo a nossa vida de progredir, de prosperar, de ser livre. Eu acompanho, obviamente, como a maioria das pessoas, várias séries, filmes, novelas, que a gente sempre percebe lá na frente um adulto com problemas, né? Quando a gente investiga aí no vídeo, no filme, fica muito mais simples, porque na vida real você tem que acompanhar aquela pessoa nos tratamentos, né? Casos policiais, principalmente. Quando se resgata o porquê que cometeu aquela situação, seja qual for, busca-se lá na infância e aí o tratamento lá foi um tratamento, às vezes, fora do padrão, com abusos, enfim. Mas, então, feridas emocionais também, na opinião de vocês, tem a ver também muito com a educação, é isso? Na verdade, nós somos influenciados pelo ambiente, pela família, pela cultura, pela escola. Então, todos os grupos aos quais a gente pertenceu ao longo da vida, eles exercem influência, né, diante de nós. Então, a questão nós vamos sendo moldados, né, ao longo da vida, sem saber quem somos nós e o que é aquele círculo que nos moldou. Então, nós acabamos nos comportando como o grupo nos mostra que é certo, né? Então, na família também acontece isso. Você muitas vezes reprime porque, não, eu sou diferente, eu estou sentindo diferente, mas minha mãe falou que eu tenho que ser forte. Ou meu pai diz que alguma outra coisa. Então, isso acontece muito. Eu vejo muito nos meus atendimentos também, que sempre, né, nas constelações, muitas pessoas perguntam, nossa, mas constelação familiar para relacionamento, para empresa? E é incrível, porque justamente para a gente buscar a cura, a gente precisa encontrar a raiz do problema. Entendi. E a raiz é localizada de uma forma quase cirúrgica na constelação, porque você vai buscar na sua linha do tempo em que momento você começou a sentir aquela dor, quando foi feito aquele arranhão ou aquele machucado profundo, que ainda não, enquanto você não olha, ele não é cicatrizado. Então as pessoas falam, nossa, mas eu vou caminhar minha vida inteira eu tô carregando um peso, eu tô cansado, tô com dor, tô com mal-estar, ou dor de estômago, ou não durmo bem. O que será?
nunca é sobre o agora. Sempre é algo que já estava machucado e eu nunca olhei para aquilo. Enquanto eu não olhar, por mais que as pessoas que ainda não se abriram para o emocional, para fazer alguma forma de terapia, acabam às vezes querendo fugir disso. Enquanto você não olhar, vai ficando mais pesado e nada cicatriza. E existe maior dor do que você não curar o machucado? Então, na verdade, a pessoa está vivendo há anos, uma vida inteira, já sofrendo. E uma intervenção, né, uma terapia, às vezes a constelação é em uma sessão só, outras terapias, às vezes a pessoa precisa de um suporte algum tempo, dependendo do nível do trauma, né, da profundidade e tal, quanto afeta ela, a pessoa precisa olhar para aquilo em algum momento. Senão, às vezes é só um sintoma. E mesmo com tratamentos, com remédios, a pessoa às vezes volta para um sintoma ou não cura, ou nasce um outro sintoma, ou aquela doença foi curada pela medicina, mas daí vira outra doença, outra forma outra manifestação do corpo, porque aquela ferida ainda não foi curada, e aquilo não acaba até... Perfeito. Então, em termos práticos, às vezes a pessoa pode pensar assim, será que eu tenho uma ferida emocional? A gente se manifesta em diferentes corpos, né? Então, eu tenho corpo físico, emocional, energético, espiritual, enfim. Então, se você tem hoje uma insônia, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, dor nas costas, a dor no quadril, ou uma dor nas articulações, e assim, vamos ser honestos, né? Quem é que não tá sempre reclamando de alguma coisinha? É o seu corpo falando. Né? Então, no começo do podcast, você falou, eu lembro da obra, o corpo fala, só que ele não começa gritando, ele começa falando baixinho, mas às vezes a gente tá tão vivendo na loucura, né, que a gente não para ouvir, né, a gente não tem o hábito de parar para escutar o próprio coração, porque você tá se ocupando com o que tá fora, né, a vida nos chama para olhar sempre o que tá fora, então a gente para de olhar para dentro da gente. Então, o corpo começa a falar mais alto, começa a gritar. Então, uma dorzinha de cabeça começa a virar uma enxaqueca, começa a virar uma dor muscular, uma dificuldade em você, eu tenho que tomar... Aí você vai na alopatia, vou tomando um relaxante muscular, um anti-inflamatório aqui, e vira uma bola de neve. E aí ele começa a gritar. E, às vezes, o grito é ensurdecedor. Aí você acaba desenvolvendo um câncer, né? Então, é o seu corpo gritando. Então, qual é a linguagem que você está hoje conversando com o seu corpo? Então, essa é uma pauta interessante para que talvez você pare e pense assim, será que eu consigo mudar essa conversa? Corpo, você não precisa mais gritar, você pode falar mais baixo, porque eu vou ter um tempo de qualidade comigo mesma para te ouvir. Você fazer quase um caminho disso tudo, né? Claro. Tempo de qualidade para tudo isso. Qualidade de vida, às vezes, não é você estar num resort, não é você estar num hotel 5 estrelas, né, num transatlântico. Às vezes, esse tempo para a gente é simplesmente desconectar principalmente dos celulares, não é? De um montão de coisas físicas e se apelar para o espiritual. Como saber se eu tenho uma ferida emocional? Que às vezes a gente se veste bem, come bem, tem uma família legal, né, tem grana. Não tem aquela situação que às vezes a gente olha e fala, nossa, por que aconteceu com aquilo, com aquela pessoa que infelizmente, né, deu cabo da vida, enfim, mas ele tinha tudo, né, assim, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha família, né, tinha status, né? É um pouco de uma ferida emocional que ela não está, pelo status da sociedade, tão transparente assim, porque a gente imagina que as pessoas estão cansadas e feridas quando elas estão bravas, né? Quando elas estão magoadas. Às vezes, de atrás de um cara brigando na rua, alguém falou, tá vendo? Aquele cara tem um montão de problema. Eu falei, às vezes não. Às vezes ele acabou de extrapolar agora e vai embora feliz para casa. Às vezes quem não briga com nada ou não extrapola, não sei, não estou dizendo aqui que quem faz isso extrapola ou não, né? Às vezes você tem uma pessoa com um comportamento tão correto, tão quietinho, tão em paz e vai para o suicídio. Não é verdade? Você trouxe vários elementos importantes. Primeiro, nós estamos numa sociedade de fachada, onde se acredita que ter dinheiro, ter beleza, é sinal de que eu estou bem. Mentira, você está com vazio emocional muitas vezes muito grande, mascarado por uma vida de internet, e que você fala, nossa, mas a fulana de tal, tão linda, tão perfeita, tudo tão perfeito.
como, né? E, na verdade, nem tudo que tá na carcaça tá no interno, porque a gente costuma, para não olhar para dentro, mascarar fora, né? Isso é um detalhe importante. E quando você traz, assim, e daí, como extravasar, né? Um outro detalhe da sua conversa, assim, que me fez um despertar aqui da consciência. Na verdade, a gente tem que entender que o sentimento, por exemplo, da raiva é uma energia yang. O que é isso? Vou traduzir. É energia de movimento. Então, quando eu saio para fazer uma caminhada, quando eu saio para fazer uma corrida, uma musculação, uma dança, eu estou extravasando aquela energia que, se eu não extravasar, eu vou gritar com meu filho, eu vou murrar a mesa numa reunião. Então, aqui está um grande detalhe para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de um equilíbrio de vida, de colocar essa energia em movimento, a gente está falando que ali naquele momento você está nivelando a sua energia chamada raiva, né? Então, eu não preciso gritar com meu filho, posso cantar. Olha, a mesma coisa, gente, a mesma energia, só que uma canalizada para diversão, para o bem-estar, e a outra na punição. Quando eu vou falar sobre raiva, eu costumo falar que a nossa raiva é como o nosso cão guarda, que tá ali do teu lado o tempo todo. Só que às vezes você vai passando situações na vida que você começa a engolir sapo. E o cachorrinho que tá ali do teu lado começa a rosnar. E daí você fala, fica quieto, quieto. Nós estamos num ambiente social. Não pode extravasar essa raiva. E você engolindo sapo e só vindo demanda pra cima de você. E tua raiva só aumentando. Imagina que aquele cachorro no final do dia tá feroz. Você tem duas soluções no final do dia. Ou levar ele pra passear ali no Lago Igapó e soltar ele pra correr atrás da bola e ser feliz. Ou falar pra ele, canil, vai pra casa, fica quieto. Com o passar do tempo, esse cachorrinho que saiu para brincar, essa raiva que saiu para ser feliz, ela volta toda alegre para mais um dia de demanda estressante. Agora, aquele que foi pro canil, no dia seguinte, ou ele não quer levantar da cama, metaforicamente falando, Sim. é aquela pessoa que já cansei de tudo isso, daí vira um burnout, vira um estresse exacerbado. Porque são várias vezes, vai pro canil, E vai pro canil, não se diverte, não existe, entendeu? Ou ele avança no próprio dono. Daí quando a pessoa começa a descontar na bebida, em outros vícios, porque ele vai buscando autopunição por aquele sentimento que ele não consegue lidar. Então, se você pensar que cada emoção sua é como um animalzinho, assim a gente fica fácil de criar uma analogia. Se eu tenho um Rex dentro de mim e ele foi feito para me proteger, se eu alimento ele com carinho, se eu uso a energia dele para o bem, para construir relações boas, né, para me divertir, tudo vai ficando leve. Eu espero que esse exemplo ajude as pessoas Ficou muito simples, a entenderem que as nossas emoções podem ser visualizadas como esses personagens que estão aqui dentro. Minha raiva não sou eu, tudo bem? Minha raiva é o Rex, que tá aqui para me defender, para falar limite. Eu vou falar Igapó hoje, vamos todo mundo à tarde, nesse sabadão, né? Vai, corre bem. Vai. Vai pra academia, vai ser feliz, sabe? Né? Se gasta. Vai, você tá livre, corre, Rex. Então, esse é só um jeito, assim, da gente Sim. trazer uma percepção que tá tudo bem sentir raiva, né? Tudo que Deus criou em você faz parte de você. Então, não existe sentimento ruim. A raiva tem o seu impulso de fazer, de acontecer, só que quando a gente é sobrecarregado na vida, se não leva essa diversão pra essa raiva, a coisa fica pesada demais. Por isso que rir é tão saudável. Você sabia que tem terapia do riso? Tem. Mas é maravilhoso e eu gostaria muito que isso se expandisse pelo mundo. Quando você ri, existem curas milagrosas acontecendo quando a gente ri. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para quem está nos ouvindo. Brasil é o país mais ansioso, segundo maior em depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só que a gente era conhecido como felicidade, como o país Carnaval, da felicidade. festa, praias. Para onde foi essa felicidade que mantinha a nossa sanidade mental? A gente não sabe. Então, vamos voltar a rir, vamos voltar a se divertir. Errou, sabe? Tem essa facilidade de olhar para você e falar assim, cara, tá tudo bem, amanhã vamos fazer diferente. Isso é nosso. É um dom nosso, que a gente não tá usando. E não é de amenizar as coisas, mas a gente tá muito assim, ó, toma lá da cá, né, e correr, e resultado, e a vida. E aquele tempo de parar e conversar, olhar no olho do marido, dos filhos. Você entende que a cura tá dentro de nós? A cura do estresse que a gente vive tá dentro de nós com novas tomadas de decisão. Só que olhar para essa vida nem sempre é fácil. Então, por isso que existem terapeutas, mentores, que vão te ajudar a olhar. Ó, o que eu posso fazer? Por que isso está doendo tanto? E tem mais. Que daí a Lélia pode até nos ajudar bastante nisso, e a Eveline também. Sobre as dores de repetição familiar.
Porque muitas vezes a gente tem um jeito de lidar com o trabalho porque a gente viu o nosso pai fazendo, o nosso pai viu o nosso avô. E esse estresse familiar é quase uma doença genética, por assim dizer. Uma cobrança constante. Constante, de né? resultado, Só que daí comparações. não está numa pressão alta, mas está num comportamento doentio social onde as emoções não são trabalhadas de maneira harmoniosa. Né? E como consequência, essa pessoa que ela deu exemplo vai ter a mesma questão de hipertensão que o pai, que o avô, ou essa mulher que aprendeu que tem que ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo, ser empresária do ano, empreendedora do ano, a mãe do ano, e tentar lidar e fazer por todos e esquecer de si, né? Eu acho que o que a Dani trouxe tem tudo a ver também, assim, com essa questão de redes sociais, telas, que a gente vê o mundo perfeito, né? Olhando da janela, assim, parece tudo perfeito. E o interessante é que a gente consegue detectar que nós somos atualmente, né, com essa sociedade cheia de ansiedade, cheia de depressão, né, muitas pessoas vêm até mim e falam, nossa, todo mundo agora tem TDAH, autismo, traços de espectro, não sei o quê, né, não estou querendo minimizar nada, mas estão diagnosticando muitas coisas e as pessoas também estão se escondendo atrás de diagnósticos, como assim, mas eu tenho isso, não tem cura, então não vou fazer nada. Então, nós temos que olhar para quê? Será que nós nos moldamos diante desse mundo perfeito, que temos que ser os homens, o super-homem do ano, né, do século, a Mulher Maravilha do século, e nós não nos permitimos sermos imperfeitos, que justamente essa é a nossa válvula de escape, cada um ser como dá conta naquele momento, naquela situação, sem se cobrar tanto, o que é possível para hoje, o que é possível para amanhã, o que eu consigo esse ano, eu faço o que eu sou capaz, e isso é suficiente. Né? É ser humano, né? É o Sim. humano voltando a ser humano. Eu acho que justamente essa questão do Brasil, né, que a Dani trouxe, é o país mais ansioso do mundo, ele encontra a justificativa nessa questão das telas, por exemplo. Porque antes, para eu me comparar com a Gisele Bündchen, eu sei lá quantas vezes que essa mulher aparecia na TV, né? Eu sabia que ela existia e tal, mas ela não estava próxima a mim. Agora, se eu seguir a Gi, amiga minha, né, BFF, ela tá na palma da minha mão todo dia. Eu tô vendo o que a Gi, como que ela acorda, o que ela come no café da manhã, com quem que ela tá saindo, quem que é o crush do momento, o que ela dá pro filho dela. Então, assim, e todo mundo. Aí, todo mundo me parece, tá todo mundo tendo uma vida perfeita, porque as pessoas mostram seus palcos, né? Não seus bastidores. Então, todo mundo tem a vida perfeita, o carro do ano, tá todo mundo trocando de casa, indo pra fora, tem o marido mais, né, maravilhoso do mundo, tá com o crush mais gostoso do mundo, a pessoa tem uma pele linda, a mulherada fica se comparando muito não nessa tem questão. Nem poros, né? Não tem, essa é uma bunda perfeita, uma cara maravilhosa, não tem ferida emocional. E aí? Não que seja um resumo do que eu vou comentar com vocês, mas é assim. Então tá, aí nós temos um pai, né, um vô de 70, 65, né, 60, em casa, que não teve a infância impactada, nem a juventude impactada pelas redes sociais, pela internet, e ele teve uma vida que a gente diz uma vida normal, não é? No máximo era um telex, um fax, vamos lá. E tudo isso ele obtinha de respostas com a natureza, né, com o avô dele também, com as pessoas com mais experiência, e a gente não tinha tanta tecnologia, tanta ansiedade. Esta pessoa, ela teve um tipo de criação, que são as pessoas que agora que têm seus 70, 75, 65, enfim. Essas pessoas, elas, depois de um certo tempo, sem nenhuma tecnologia, educaram pessoas com tecnologia. Então, essa pessoa tem um filho de 40 anos, mais ou menos. Ok. Essa pessoa de 40 e poucos anos, ela é impactada ainda por aquele cara lá atrás, que não tinha tanta informação. Tá? Essa pessoa faz uma terceira geração agora, que é uma criança de seus 6, 7, 8, que vê o vô, que não respeita mais. Por quê? Na época do vô, na minha opinião, na época do vô, a gente não tinha comunicação nenhuma. Ele era um cara um tanto quanto... Os homens eram um pouco mais opressores, as mães eram um pouco mais opressoras, a gente não tinha tanta comunicação, né? Passam-se a ser filhos agora, nessa geração de seus 40 e poucos anos, ok? Com a opressão dos pais lá atrás. E agora que fazem filhos oprimidos também. Porque você não conversa mais com teu vô.
Eu não vejo mais as pessoas dizendo assim, ó, vamos ali bater um papo com o vô, que o vô vai falar sobre isso. O vô tem a informação, porque as pessoas mais velhas tinham as informações. Quando você pediu alguma informação do mundo, de qualquer situação, de dor, do passarinho, da educação, você fala com a pessoa mais velha que ela tem a informação. Isso. Hoje você pula o vô, você pula o pai e você vai no celular. Como é que você vai ter esse alento, esse carinho, esse acompanhamento, Isso. sabendo que você já não tem mais o tato? A gente chama essas crianças de órfãos de pais vivos. Uhum. Né? E assim, é tão real e tão forte que meu filho comentou, mãe, tem uma amiga que estava saindo com a gente, ela simplesmente ligou pro pai dela e falou assim, olha, eu vou dormir na casa de uma amiga. Ela comunicou. Ele falou, tá bom. Mãe, como assim? Mas Ela nem comunicou. perguntou qual era a amiga, qual era a família. E como assim? Então, imagina, ele, um adolescente, percebeu que existia algo ali como um descaso emocional desses pais, de não oferecer aquilo que é natural da idade. Pelo menos se importar, questionar, né? Então, essas feridas emocionais, que a gente fala também que vai de geração em geração, muitas vezes pode vir naquela situação de homem não chora. Uhum. Né? Ou mulher precisa ficar submissa, não pode ter o seu próprio sonho, a sua própria vida. Então, são várias facetas aí das gerações que a gente precisa olhar. Tanto essa nossa, que é muito, realmente, rápido, né? Uhum. Até a fala com os filhos está muito rápida, mas também tem aquelas dores que a gente vai carregando que ninguém fala das emoções. A gente evoluiu muito na tecnologia, a gente evoluiu muito na rapidez das informações, mas a gente praticamente não evoluiu nada na linguagem emocional. A gente continua analfabeto. E o nosso corpo gritando, as nossas relações sendo descartadas, né? Que a quantidade de movimentos, as pessoas não se esforçam para estarem juntas. E é um se esforçar consciente, né? Não é que tem que, né? E a gente troca, vai trocando. Assim como troca de roupa, vai trocando de situações, sabe? É descartável, tá tudo muito descartável. Então, essa raiz que na constelação fala, que é respeito hierárquico, né? Hierarquia, a gente perdeu, né? De olhar o avô, o pai, para chegar a informação para o filho. Eu lembro que temperatura era mais ou menos assim. A gente ia sair de casa, você não... Pelo amor de Deus, você ter um relógio, você ter você uma tinha aquele televisão. galinho que mudava de cor, conta a Então, verdade. o galinho, sim. Adorava aquele galinho, gente. galinho Quem que O tinha galinho aquele galinho? português. Amava aquele galinho. Ficando roxinho, amarelinho, ia chover, né? Ia Como é que ele detectava? Pela temperatura, né? Pela temperatura. Mas enfim, né? Mas em cima da geladeira, pegava às vezes a temperatura da geladeira. Geladeira. Era. Mais quente ou mais frio. Mas eu lembro de meus avós, principalmente minha avó, olhar o tempo e dizer, tem andorinha por aí voando baixo. As andorinhas voando baixo, até hoje, né? Significa sinal de ventos ou de chuva. Então ela já sabia assim horas antes, né? Horas e horas antes. Então a gente falava assim, vó, vai chover, vai para a escola, hein? Vai chover hoje, vai fazer mais frio, não é verdade? Então eu penso assim, não só a temperatura, né? Mas a temperatura da vida, né? Da constância, né? Você vivenciar o tempo, você conseguia ter o tempo, né? Eu me lembro de conversar com os meus vizinhos e o tempo não passava. Meu Deus, como demorava para passar um dia, uma semana. Você queria sair no outro sábado, né? Meu Deus, outro sábado demorava. E hoje voa tudo. Mas voa porque a gente tem tudo na palma da mão, que a gente já não busca mais, né? Isso também contribui para a ansiedade, que é a próxima pergunta no próximo bloco, mas só para dar uma pincelada. A ansiedade está nisso aí também, né? Com certeza. A gente está tão conectado, mas conectado com o quê? Com fora, com o que está fora, não com o que está dentro. Né? Então, a avó sabia das andorinhas porque ela estava contemplando. Mas hoje em dia eu percebo, eu viajo muito. E aí eu tô em viagem e falo, mas ninguém tá aqui. Eu tô aqui, mas eu olho para a mesa do lado e falo, essa pessoa não tá aqui porque ela tá olhando no celular. Então ela não tá curtindo, né? Às vezes ela viajou para outro lado do mundo e ela tá olhando no celular, porque ela tá mais preocupada em postar uma foto do que curtir o momento. Não é? E muitas vezes a pessoa não está vivendo a própria vida. Normalmente, todo mundo está vivendo a vida do outro e se comparando com o outro. Mas a outra fez isso. E não está curtindo, justamente, não está com o estado de presença. Não está se curtindo, não está curtindo o local, não está curtindo quem está do lado. Né? Então, assim, você tá aqui mesmo, né? A gente tem, eu tenho uma regra instituída lá dentro de casa que é na hora da refeição, então a gente se olha, ninguém tá com o celular. Mas esse olhar para si, pro outro, tá se perdendo, né? Então a gente precisa resgatar isso. Essa é a verdadeira conexão. Essa é. Não é verdade? E aí a gente trabalha a ansiedade. E ao mesmo tempo eu percebo que assim, os pais estão tão indisponíveis com relação ao tempo que eles
estão, parece que, confundindo a indisponibilidade emocional também. Então, é como se agora a criança pudesse fazer escolhas desde criança, porque, eu não tenho tempo para resolver. Filho, você resolve isso para mim? E o que está acontecendo? Os pais estão jogando a responsabilidade emocional na mão de crianças que não têm a menor experiência para tomar uma decisão. Não tem maturidade não tem emocional, autorresponsabilidade, porque é o adulto que tem que fazer esse papel. Falaremos disso daqui a pouquinho e tem a ver também com os influenciadores digitais, que são as mesmas crianças fazendo pressão em outras crianças. A gente já volta com feridas emocionais. O que o seu corpo está tentando te contar? Está te contando? Não te contou? Mas pode ser que ele te conte e seja tarde demais. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com feridas emocionais. O que o seu corpo está tentando te contar? Aí a gente já descobriu que às vezes ele não te conta nada durante anos e anos e anos. E aí quando ele já vem com um problema de saúde grave, né? Ele já vem com coisas periféricas, ou seja, agressões constantes, aquela pessoa birrenta, às vezes uma pessoa muito esquecida, não é? Uma pessoa que às vezes não desenvolve. Aí você fala, mas aquela pessoa leu, não conseguiu desenvolver, tem tanto estudo. E não é pelo estudo, não é? Não é pelo aquilo que você tem de verba, não é? Às vezes a pessoa mora no resort com um lago na frente para caminhar o dia inteiro e às vezes não caminha, né? Fica retendo todas as emoções e acaba ela mesma sendo prejudicada e prejudicando muito o próximo, né? Tem como evitar as feridas emocionais? Obviamente que a gente vai falar sobre um montão de situações, né, e terapias, mas como evitar as feridas emocionais? Detectá-las, a gente já está começando a entender como detectá-las e curá-las. Eu acredito, Marcão, que todas as doenças são psicossomáticas. O que quer dizer isso? Que toda doença, tudo que você está manifestando agora no teu corpo físico, ele teve uma caminhada, né? Então, por onde que caminhou? Então, evitar, como é que eu posso evitar alguma coisa que eu não tomo consciência, né? Então, eu acho que o caminho sempre é tomar consciência, é sempre olhar para você, porque às vezes você está exteriorizando, você está colocando no teu corpo físico algo que você não tem consciência que você está carregando lá de trás, né? Então, a gente já falou aqui, né, da ancestralidade, de feridas que às vezes estão em outras gerações. A gente está vendo hoje um movimento onde o feminino e o masculino, eles estão numa falta de sintonia muito grande, né? Então, a gente vê um movimento feminista, por exemplo, de mulheres que estão altamente empoderadas. A gente tem uma geração de quem tem entre 30 a 50 anos, a mulherada tá o quê? Ninguém quer ser como as mães. Então, assim, né, é muito além de queimar o sutiã. Não, eu quero ganhar dinheiro, quero fazer acontecer. Então, elas se empoderam tanto que elas perdem muito do seu feminino, né? A gente acaba se brutalizando, ficando mulheres assim, vou dizer de uma maneira meio assim, mas meio mulher macho, né? E eu não dou espaço para o masculino se manifestar de uma forma saudável. Aí o que eu manifesto? Eu dou abertura para quem? Para homens fracos. E aí a gente está vendo uma sociedade em que a mulherada reclama da fragilidade dos homens. Eu tenho o dedo podre. Não, espera. Você tem dedo podre? Qual é o tipo de homem que você está dando abertura para chegar perto de você? É um homem que ele não tem espaço para se manifestar na sua masculinidade. Porque você ocupou todos os espaços. Porque você tem que ser, né? Fazer acontecer, você tem que dar conta de tudo. Essa é uma ferida emocional que às vezes você está carregando da sua linhagem sistêmica, né? De mulheres que têm aí uma ferida muito grande no seu feminino. Mas às vezes a gente não se dá conta. Então você sai de um relacionamento entre outros, sai e fica com essa desculpa do dedo podre, né? Mas é esse olhar para você. Então, não é como evitar, não é, acho que a expressão não seria como evitar, é como que eu posso olhar para mim, olhar para as outras gerações, olhar para tudo que está acontecendo na minha vida, porque mesmo que esteja espetacular, eu tenho certeza que tudo pode melhorar, né? Então, é sempre esse olhar contínuo, né? E o importante é quem está nos ouvindo lembrar que não existe separação entre mente e corpo e coração. Então, não é só o corpo, o coração está conectado. Será que eu estou olhando querendo só tratar o meu corpo com medicações, mas eu não estou olhando para o meu emocional? Então a gente não pode só olhar para o corpo sem sentir, né? É importante olhar para esse sentir. E
quando a gente comentou sobre emoções também, aqui é importante deixar claro que, assim, muitas vezes a gente fala, não posso sentir raiva, não posso ter ódio. Na verdade, a gente está abafando, reprimindo essas emoções. E quando você diz sobre feridas emocionais, a gente está olhando hoje para a sociedade estar assim como está, porque somos todos crianças que estão sofridas. Então, os adultos são essas crianças machucadas, né, que não olharam para si até hoje, viraram adultos emocionalmente crianças feridas, e os filhos, né, as novas gerações, trazem justamente o quê? Há sombras dos pais. Então, eu olho no meu filho, eu olho na minha filha, eu tenho que lidar com algo que eu nunca consegui lidar. E vai vir a galope, não tem jeito. Se não tiver filho, vai ser o cachorro, vai ser o papagaio, vai ser o gato, que vai ter doenças psicossomáticas, né? Questões não resolvidas na família, naquele sistema. Essa informação que você trouxe é muito real. Os animaizinhos dentro dos apartamentos, eles adoecem, porque eles pegam aquilo que sente o dono. Por amor, não. Por amor. Presta atenção, que eu vou te falar uma coisa que é para realmente refletir, tá bom? Nenhum animal na floresta solto adoece. Adoeceu porque ficou perto da gente, e nosso modelo mental, de vibração, de sentimento, faz os animais adoecerem. Isso vínculo. É para incomodar mesmo, tá? É para incomodar. Mas tá tudo bem, a gente tá humanizando os animais, e com essa humanização de animais, eles estão adoecendo como os seres humanos adoecem. Você tocou num assunto muito sério. É a muito gente tá sério. Humanizando os animais, eu adorei isso. Mas gente, isso é incrível. Mais um pouquinho, né? Eles vão no cinema, senta do ladinho pra Mas a assistir gente filme. tá humanizando boneca Bonecas agora. também. Então, quando você Bebê fala, reborn? quando você fala de prevenção emocional, existe algo que eu gostaria muito de trazer, um caminho. Da onde vem para onde vai, né? Da onde vem para onde vai. Então, vamos seguir uma linha de raciocínio para quem está nos ouvindo poder entender. Aquilo que eu penso, eu sinto. E aquilo que eu penso fabrica uma emoção, que se eu não administrar essa emoção, aquilo vai para o meu corpo e vai se tornar um hábito. Então, pensamentos críticos, nada tá bom, eu não me sinto bem, ninguém tá bem, cria uma emoção, um sentimento de desamor, aquilo vai gerando um processo de depressão e vai para o corpo. Por exemplo, fabricando uma fibromialgia. Então, meu relacionamento não tá bom, eu não sei como lidar com isso, esse é meu pensamento, né? Ele não me toca, não me aceita, é o pensamento. Gera uma emoção de eu não sou uma mulher boa o suficiente, aquilo me joga para baixo. Joga para baixo durante muito tempo, o terceiro nível é o teu corpo. Então, quando a gente fala em corpo físico, nesse corpo que tem bracinhos, mãozinhas, o que isso quer dizer? Tem uma jornada muito grande de estresse que você foi enfrentando, da sua maneira de pensar, sentir e agir. E quando eu percebo que existe uma retroalimentação, então, sabe aquela frase orai e vigiai da Bíblia? Coloca assim, seus pensamentos. Porque me diga o que você está pensando, que eu vou te dizer quais são as emoções que vão para o teu corpo e aonde você vai adoecer. E dentro da medicina chinesa, que também é muito fácil a gente entender, sabe esses vasinhos que a gente tem no braço? Assim como tem os vasinhos que passam nosso sangue, a gente tem vasinhos que passam nossas emoções. Então, se você falar para mim aqui, Dani, tá doendo o meu ombro esquerdo, ali tem um código. É uma informação, segundo a medicina chinesa, da emoção que você está preso. Então, começa a ficar muito milagroso. De doenças, por exemplo, coluna de 30 anos, depois que a pessoa entende que a coluna está ligada com o meridiano da bexiga. Eu vou falar meio assim, mas só para você entender, tudo bem? Que está ligado com a insegurança. E daí eu ajudo ela a refletir como ela está agindo perante as situações de tempestade na vida dela. E ela começa a verificar que o caminho é, primeiro, mental. Opa, eu sei que na minha vida eu tenho um desafio muito forte. O que acontece? Se eu não lido com essa emoção, vai para minha coluna. Como uma maneira da minha vida ser brecada e eu me proteger. Agora, se eu ensino a pessoa a pensar como agir perante as tempestades da vida, a coluna dela vira um bambu. Ela se curva perante as situações, ela se flexiona perante o estresse e quando passa a tempestade, tá firme como uma árvore de novo. Vou fazendo umas analogias só para vocês entenderem. Mas eu gostei do bambu, porque nós não valorizamos o bambu em outras países, né, em outras culturas. O bambu ele é tido como uma das árvores mais primorosas, porque enverga e mas não quebra. Mas você fala assim, não, você tem que ser o carvalho, você tem que ser forte, você tem que ser né, você tem que ser... Não, aí você vai ser rígido.
A rigidez muscular. É o que rigidez mais as flexível. mulheres são hoje, né? Rígidas. Você quer controlar tanto que até o seu intestino tá preso, porque você tá controlando a vida. Solta isso, filha. Não é? É. Então a gente precisa Mas olhar. isso também se apega. Nós temos essa consciência, né? E quem é menos 10? Né? E a criançada, né? As meninas e os meninos que Tá. vêm com a pressão de comparação, porque, gente do céu, qualquer um que passa com carro importado, a molecada levanta a cabecinha, ou ali dentro tem um influenciador, porque a menina é influenciadora, as meninas muito novinhas já com roupas mais adultas, os meninos já não podem dirigir, mas já estão com carro importado, vê um menino de 14, 15 anos com um carro de R$1 milhão, eu acho que essa vida ela fica um pouco mais complexa no que tange a uma educação com tempo de vida de conquistar as coisas Uhum. do que alguns anos atrás, mas isso também trava todo mundo, né? A dor vai aparecer lá na frente, mas essa postura e esse comportamento social nosso tá arrebentando agora, né? Isso também reflete porque os pais perderam o controle e a conduta dos filhos. Então está muito aberto. Então os exemplos pararam de ser os avós e os pais e passaram a ser os influenciadores. Porque com quem eu passo o tempo, não é com meu pai, não é com o meu avô, é com a tela. Então é com essa pessoa que eu vou criar um vínculo, que é uma pessoa que eu nem conheço, né? Justamente, é uma pessoa que é um influenciador. Que eu acho que eu conheço. E assim, bens materiais, todo mundo quer ser próspero na matéria. Só que isso não é tudo. Isso eu não ensino a pessoa, porque ela projeta que a felicidade, a saúde tá nessa prosperidade, como a gente falou anteriormente. Mas quando ela alcança tudo aquilo e continua sentindo um vazio de alma, porque não tem raiz, ela não tem essência, ela não é próspera em todas as áreas, ela só tem dinheiro. E isso não se sustenta. Daí esse jovem que cresce muito e fica milionário rápido, a gente precisa ter um aconchego muito grande para ensinar ele como se abrir emocionalmente, falar dessas emoções, para que a gente possa conduzir essa prosperidade financeira com a prosperidade de relacionamento. Porque realmente é um desafio do mundo atual, né? Esse mundo de aparência. E por isso que dentro de eventos como no Florescer, a gente trabalha a essência do feminino. Porque a gente é muito massacrada. Sim. Né? Você tem que pode ter ruga, você não pode ter cabelo branco, você não pode ter gordura, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo. É uma pressão social muito grande. Você tem que ser uma Barbie constantemente impecável. Pelo menos até os 80. Só que ninguém te conta que as Barbies não param em pé. Sim. Exatamente. Nenhuma Barbie para em Você pé. lembra da Gostei estrelinha? dessa, hein? Que a gente Gostei colocava a perninha dela na estrela, assim? Sim. Ela sempre Você ficava ainda meio torta, não Então, ficava em uma pé. mulher de verdade, né? Ela que a maioria de nós acaba trabalhando com esse aberto desse feminino, a gente tem que trazer essa humanidade para essa mulher se permitir ser. E para os filhos dessa mulher. Isso. Então, Como consequência. quando você fala assim, porque eles estão comparando com os influencers e tal. Tá, tem essa comparação. Agora, vamos falar da parte energética? Energeticamente, até os 7 anos completos, os filhos estão na ressonância da mãe. Dos 8 anos até os 15, na ressonância do pai. Então, como tá essa mãe? Como tá esse pai? Né? Então, eu vou olhar para mim, para que eu, completa, inteira, olhe para a criança e esteja no equilíbrio. Explica o que né? é ressonância, amiga, que tem muita gente que não A sabe. ressonância é o seguinte, a gente cria Espelho, um campo. é como se fosse, né? Tudo, quando a gente fala em energia, então tudo é feito de energia, né? Então o microfone que tá aqui, nós todos, celular, tal, tudo é feito, a física quântica já prova isso, tudo é feito de energia. Um pensamento é feito de energia, né? Então a gente tem que conversar, porque o que eu sinto até os 7 anos completos passa para os meus filhos, né? Então a criança, ela acaba fazendo uma comparação, porque às vezes ela tá perdidinha. Quando os pais estão perdidos, toda vez que a gente recebe no consultório uma queixa da criança, primeiro a gente olha para os pais. Então, se tá até os 7 anos completos, a gente olha para o pai. A gente já falou dos animais, mas as crianças também têm esse escape, né? Então, vamos olhar para o pai e para a mãe. Primeiro, vamos olhar para a mãe. Se tá dos 8 até os 15, então eu vou olhar para esse pai. E como que tá esse relacionamento? Como que tá essa saúde mental desses pais? Para depois olhar para a criança, né? E muita dessa conversa também, porque se eu tô comparando, eu tô achando que a vida do fulaninho lá que tá com um carro de 1 milhão tá incrível, mas como que tá sendo esse diálogo dentro de casa? Essa base tá sendo passada, né? Esse bambu aí, né? Como que tá a raiz? Essa raiz tá forte? Porque as tempestades virão da vida, né? E os Se não vínculos tiver foram raiz, criados, exatamente, não tiver raiz, essa árvore vai Viver quebrar. no mundo é fácil, e o criar o vínculo, e educar, esse é o ponto. Essa hipervalorização, né, da matéria acima de quem você é.
né? Então, me conta o que você tem, que eu digo se você é uma boa pessoa, se você deu certo na vida. E a métrica não devia ser essa, né? Me conta o quanto bem você faz, qual é a tua trajetória, para que haja um referencial de quem você é, né? A gente está aqui para evoluir em todas as áreas, materialmente também, não vamos ser hipócritas, todo mundo gosta de estar bem. Mas a busca Mas do material... você não vai levar nada disso, né? E É. a tua história, que vai deixar depois que você se for, não é o carro que você tinha. Qual o legado, Mas né? é o bem que você fez. E o quanto relacionamento você criou. Isso é o estudo mais antigo de felicidade. 80 anos estudando felicidade. Foi comprovado que não é dinheiro, não é certificado, não é nada. São a qualidade dos seus relacionamentos que mantém uma vida saudável e feliz. Então, nossa mensagem principal aqui é: se olha primeiro, se cuida como mulher, né? Depois vai para o segundo movimento, que é cuida da tua família, ame essas pessoas e vá para a vida e prospere. A gente quer isso, mas invertido é pesado demais e não tem sustento. Muito bem. Estamos falando sobre feridas emocionais, o que seu corpo está tentando te contar. E agora, nesse bate-papo, já contou muito pra gente. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos indo embora com a sensação de que foi extremamente superficial esse bate-papo, mas por quê? Para que você que está agora nos acompanhando pelas redes sociais e também nos ouvindo, você tenha a percepção de que existem profissionais capacitados, né, que estudam durante muitos anos, que têm essa percepção de conversar com pessoas todos os dias, várias pessoas, porque para mim é a experiência de falar muito, de conversar muito, né, de ter contato com famílias, né, mulheres, homens, crianças, famílias inteiras que vão consultar com vocês, de forma às vezes anônima, né, às vezes aberto. Eu sou da época que você fala assim, eu vou ali fazer uma consulta, né, uma terapia qualquer, você tá loucão, pra que isso? Hoje não, hoje a coisa tá um pouquinho mais tranquila quanto à busca, não é, de uma qualidade de vida maior. Eu só tenho que agradecer, né, esse pouco tempo que passamos juntos aqui, com a quantidade, né, e diversidade de conhecimento que vocês têm. Eu gostaria que agora, na hora da gente finalizar, vocês dessem um panorama geral do que vocês fazem e também contato para que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, pudesse entrar em contato com vocês. Quem quer começar? Dani? Pode ser. Vamos embora. Olha, então eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, é dani.leonel_oficial. A minha maior missão na vida é ajudar as pessoas a estarem bem com elas mesmas, né? Saudáveis em todas as áreas. Às vezes a vida trava, você não sabe por que aquela história está se repetindo. Então, eu tenho várias ferramentas, né, para ajudar você a ter uma vida com mais equilíbrio e mais harmonia. Não só na sua vida pessoal, você com você mesmo, mas você com seus relacionamentos. Parte da empresa, às vezes, me contrata também para a parte de comunicação consciente, no qual a gente compreende que não é só a palavra falada, não é só um curso de oratória, que ajuda nosso ambiente profissional a estar melhor. Às vezes, a gente precisa cuidar um pouco das emoções dos nossos trabalhadores e de como eles estão pensando para que tudo flua melhor, né? Mas meu foco principal hoje está em ajudar realmente as mentoras, cuidarem dos seus clientes e as pessoas a atingirem seus objetivos. Então, e tem um canal no YouTube também, Daniele Leonel Oficial. Muito bem. Conteúdo rico lá. É eu mesmo? gosto. É? Nossa. Que não é por legal, nada, hein? não. Porque eu gosto de intensidade, entendeu? Às vezes eu acho o Instagram, às vezes, muito rapidinho, muito assim, rapidinho. Eu gostei quando você fala, seu cachorrinho também tem problema por causa de você. Isso vai dar uma converseira, mas isso é ótimo. Quanto mais a gente... a gente pode né, trazer pessoas aqui para conversar sobre isso. sobre isso, A gente pode. Muito bem. Eveline, muito obrigado pela sua presença, viu? Sou eu, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou deixar meu Instagram também. @DRA, de doutora, .Eveline Carvalho, com 2 L's. A gente posta, né, conteúdos diários no nosso Instagram. Então, o convite é sempre para esse olhar para dentro, para expandir a consciência, entender que a gente pode, deve viver fora, né, dos padrões, esse olhar para si mesmo, né, um olhar de acolhimento, de profundidade. E eu trabalho com atendimentos e cursos presenciais online. Então, ali a gente tem uma agenda bem bacana que as pessoas podem acompanhar do curso pelo mundo todo, literalmente, né? Então, presencial e online, então serão todos muito bem-vindos. Quando você fala o mundo todo, é o mundo todo mesmo. É o mundo todo mesmo, né? Agora, em julho, a gente tem um curso incrível em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Nós temos 25 vagas, não temos mais 25, acho que tem só 15, presenciais,
né? Já faz muitos anos que eu tenho trabalhado com ferramentas que eu canalizo, né? Então, ferramentas para curar esses corpos que a gente falou, né? E aí a gente tem as vagas online também. Nosso público é maravilhoso, a gente gosta muito, né, desse trabalho. Em agosto a gente vai estar dando um curso em Lisboa, então a gente tem a possibilidade de dar esse curso, a pessoa pode participar com a gente presencial online. Em setembro eu vou ter o privilégio de estar aqui com essas mulheres maravilhosas no palco aqui em Londrina, no evento Florescer, né? Realizado pela Dani Leonel. Olha que maravilha isso. E nós estamos aqui por causa da Renata Montosa. Isso, né? exatamente. Ela falou tão bem, ela comentou a respeito, falou, que tal então falar sobre esse assunto? Eu falei, você tem razão. Passou da hora de a gente bater um papo a respeito das emoções. Então, Renatinha Montosa, muito obrigado pela dica que fez com que nós nos encontrássemos aqui. Lélia, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Quem quiser me seguir, meu Instagram é lelia.pace, P-A-C-E. E eu também atendo presencial em Londrina, em São Paulo e online no mundo todo. Então, quem tiver ouvido sobre feridas emocionais e sentir que está preso, que há comportamentos repetitivos, as questões, seja de carreira, seja de relacionamento, seja pessoal, pode me procurar e agradeço estar aqui com as minhas queridas. E em setembro, dia 20 de setembro, aqui em Londrina, estaremos juntas no palco. Então, quem está ouvindo a gente já está convidado. Isso mesmo. O Florescer, ele fala da essência do feminino, tá? E é um Como é o nome do evento? Florescer, que trabalha a nossa capacidade de ser através... Florescer. Isso, Florescer. e ser. Muito bom. Isso. Que fala justamente dessa capacidade de a gente olhar para o nosso feminino, e é um encontro de coração para coração, não dá nem para explicar o que é o Florescer. Não é network, não é trabalho, é vida e essência. 20 de setembro. 20 de setembro vai ser na Aurora. No Aurora, no Shopping Aurora. Isso, A partir de que 250 hora? mulheres. A partir das 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, né? Profundo e maravilhoso. Faz inscrições ainda, dá tempo? Pode falar com alguma de nós três. Se conectar a qualquer um dos Instagrams, né, que a gente passou, lá você tem todas as informações. E o Florescer, ele tem o seu próprio Instagram também, né? Que é o Instagram do evento, é Evento Florescer. Florescer. Mais uma vez, seu @, Dani? Eu sou Dani.leonel_oficial. Tá. @dra.Eveline Carvalho. Tá. Lélia? @lelia.pace. Tá. E o do Florescer? Evento Florescer, tudo com ponto. Evento.flor.e.c. Muito bem. Tudo bem. E a Muito gente bem. realmente faz atendimento Brasil e exterior. Sim. É maravilhoso. Estou muito feliz de a gente ter conversado um pouco mais a respeito de feridas emocionais, que é um assunto, ele tem muita coisa subjetiva, né? Porque quanto mais a gente vai conversando a esse respeito, mais a gente vai cutucando esse assunto. Eu vou convidar vocês novamente para a gente conversar, porque aí a gente vai falar a respeito desse bebê, né? Que não existe, que todo mundo... Eu não gosto nem de citar o nome dele. Né? Sim, Melhor. Essa Né? bonequinha, né? Essa bonequinha que as pessoas Isso. estão levando junto, né? Para transportar ali tudo aquilo que, não sei, que emoção é essa, né? O falta de, né? O desapego com as coisas mais sentimentais, né? Com esses animais que às vezes sofrem com a nossa postura e a gente leva tudo isso para os pequenos animais, os pets, né? Isso é interessantíssimo, né? E também de que forma que a gente faz tudo isso, né? Desagregar nessa velocidade tão constante que a vida faz com a gente. E eu me comprometo a gente voltar a bater um papo também a respeito dos influenciadores digitais. Vocês já vão estudando sobre isso, para que a gente possa informar pais, mestres, né? Muitos professores aqui também que nos assistem, nos ouvem, como é que lidar com tudo isso, sabendo que a tecnologia tem que estar no banco escolar, mas junto com a tecnologia você tem, infelizmente, a desinformação, né? Esse assunto eu gostaria de voltar a conversar com vocês, tá bom? Nossa, maravilha. Combinado. Muito obrigado a vocês, né, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela 91,7. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer. Acho que